Olá, amigos do Esporte a Motor. A cada corrida, uma nova emoção. Até a pista de Sochi, onde raramente acontecem boas disputas, desta vez deu ao GP da Rússia um suspense até a última volta. E agora vem a Turquia, onde Lewis Hamilton carimbou seu sétimo título mundial no ano passado, também numa corrida cheia de surpresas. É disso que vamos falar aqui logo depois da vinheta deste pré-GP, que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. O GP da Rússia já começou com uma classificação maluca no sábado passado, depois de muita chuva. Pista molhada, secando nas últimas voltas e um final que ninguém esperava. Lando Norris da McLaren na pole position, seguido de Carlos Sainz com a Ferrari e George Russell com a Williams em terceiro. Um top 3 de McLaren, Ferrari e Williams que não era visto desde o GP do Brasil de 2004, 17 anos atrás. Na corrida continuou brilhando a estrela de Norris, que caminhava inclusive para a sua primeira vitória quando caiu a chuva, faltando 5 voltas e virou tudo de pernas para o ar. Ganhou Hamilton. Verstappen, que havia largado em último e só pensava em marcar alguns pontos, pulou para segundo. E Norris viu seu sonho desabar de um momento para o outro quando insistiu em ficar na pista com pneus slick. E no final todo mundo se perguntando: quem errou? Foi a McLaren ou Lando Norris? Imperdível este bate-papo entre Hamilton e Norris, presente e futuro da Fórmula 1, logo depois da corrida. Veja aí. You didn't want to come in? No. Me neither. I was like, he's right there. He's right there. I guess you were looking in the wind mirrors doing the same thing. Yeah, I think until then though it was dry enough for slicks. Like it was Yeah, it was only tricky. 5 and 7, right? Yeah, which was tough, but this side was all dry. Yeah. So our decision, like what I got told, was the rain was going to stay like that. Apparently, what you got told was different. Yeah. My team were they were great today. Yeah, But I ignored the first call. I was like, no, he's right there. I know. I ignored it the whole time. O garoto de 21 anos, bem desapontado, diz que recebeu informação de que a chuva não aumentaria. Foi uma aposta que ele resolveu fazer e, se desse certo, sairia como herói. Vocês vão acompanhar agora alguns trechos dos rádios de Hamilton e de Norris quando a situação da chuva apertou. Note bem a diferença na tensão da voz de um piloto que buscava a sua 100ª vitória e a de um que estava muito perto de conseguir a sua primeira. Rain intensity is increasing, so it's wet at the far end of the circuit. We are ready in the box if you need us. It's pretty slippery, but it's not raining much. So Valtteri has stopped for inters. It's definitely slippery, man. And box for inters. So this is the crossover time. We have cars going off track. So Verstappen has pitted for inters. Looks like Norris may as well. We have a free gap. So box. It stopped raining, man. So box, pick and firm. There's more coming. Slippy in the pit lane. So if Norris tries to hang this out, he's going to be in trouble. He's getting overtaken by Mazepin on Inter. So 3 laps to go, and it's 14 seconds safe to Norris. So nice and easy. So we are now in the lead of the race. DRS has been disabled. DRS disabled. Nando's How many laps to go? 4 to go. After this one, 4 after this one. Some cars are pitting for Inter. Bottas has gone already. Track very slippery from here to turn 10. Lots of cars going off. Yeah, shut up! Lando, what do you think about it, Inter? What do you think about it in Inter? No! I need blue flags, what are they doing? Okay, Lando, Hamilton has taken it. He's gone to an Inter. Yes, I seen. We just gotta commit to staying. Okay, Lando, just to confirm, we have to be able to stay on track here. Are you happy to stay out on this tyre? It's full wet, boys. I got a box, I'm gonna shut. Yep, we're going to come in. I can't do this. We're going to come in. We're going to box.
Mais do que isso, a Mercedes-AMG Petronas manteve Hamilton informado o tempo todo. E mesmo com o piloto tendo ignorado a primeira chamada, ele parou na volta seguinte para trocar os pneus. Percebeu que não dava mesmo para tentar mais ficar na pista. O Norris também teve informações da McLaren, mas a tensão não o deixou raciocinar bem e chegou até a mandar seu engenheiro calar a boca, o que não é normal no Norris. No Batendo Roda da semana passada no meu Instagram e reproduzido aqui no canal, Rubinho Barrichello explicou de maneira muito didática essa questão da perda de aderência. Vamos falar a parte mais quente do pneu, 90 graus, tá? 90 graus Celsius de temperatura. Caiu a água, essa temperatura cai direto para uns 60, e se começar a molhar muito, porque assim, aí ficou 60, ia para a parte seca, volta para 75, aquela coisa. Quando cai para 30, é casca de banana. Não tem o que fazer, não tem ninguém que consiga fazer acontecer. Muita gente comparou a situação de Norris com a da primeira vitória de Rubinho na Alemanha em 2000. Para quem se lembra, foi mesmo parecido. Mas ali havia uma parte da pista que estava molhada e a outra seca. Aí o Rubinho resolveu bancar. É muito, aí você vai falar assim, mas Rubinho, como é que você decidiu e foi de frente para o Ross Brown? Cara, é que a pista estava muito seca e naquela época ninguém falava se ia chover mais ou menos. A última volta, eu me melei todo, porque a volta estava molhada, só que eu tinha 10 segundos. Pode até ver, eu nem lembro quanto que o Hakkinen chegou de coisa, mas ele deve ter tirado uns 5 segundos de mim na última volta. Se tivesse outra volta, eu não teria ganho a prova, entendeu? Eu deixei um recado para o Norris, porque eu fiquei muito chateado por ele, e falando isso, cara, antes de dar certo vai dar errado. Então, o fato é, a Mercedes manteve a sua invencibilidade na Rússia e Hamilton conquistou sua 100ª vitória. 100 vitórias, 100 vezes Hamilton, um feito inimaginável. Hamilton também venceu lá na Turquia no ano passado, só que no momento ele tem muito com o que se preocupar. É que, mesmo tendo voltado a liderar o campeonato, depois da corrida da Rússia ele está apenas 2 pontos à frente, porque com aquele bagunçado final lá em Sochi, o rival Verstappen, que só pensava em marcar alguns pontinhos, acabou alcançando um improvável segundo lugar. Vamos até o espetacular circuito de Istanbul Park. No ano passado, o GP da Turquia também foi conturbado. A pista, que não era usada havia 9 anos, teve que ser recapeada às pressas, apenas 15 dias antes do primeiro treino. Aí o asfalto, que é já escorregadio com pista seca, com a chuva tornou-se, na linguagem dos pilotos, uma pista de gelo. Tudo foi tão confuso que na classificação deu uma grande zebra, pole position de Lance Stroll. A chuva bagunçou também a corrida, mas isso acabou favorecendo Lewis Hamilton, que venceu e saiu de lá com o 7º título mundial garantido. Istambul é a maior cidade da Turquia e a 4ª maior do mundo. Além disso, é, junto com Londres, uma das mais populosas da Europa, com seus 15 milhões de habitantes na área metropolitana. A única cidade no mundo que ocupa 2 continentes, Europa e Ásia, ambas separadas pelo Estreito de Bósforo, canal que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara. A parte europeia é a que mais atrai turistas, 13 milhões por ano. Não é a capital do país, que fica em Ankara, já no continente asiático, a 500 quilômetros de Istambul, mas é o centro de tudo. Em Istambul se respira a história. Oficialmente, a data da fundação é o ano 330 d.C. e foi a capital de 3 impérios: Império Romano, Império Bizantino e, por último, Império Otomano. Durante o Império Bizantino foram construídas várias igrejas católicas, incluindo aquela que, durante quase 1000 anos, foi a maior catedral do mundo, a Basílica de Santa Sofia. Bem mais tarde, ela foi superada em tamanho pela Basílica de São Pedro, no Vaticano. Tomada pelos otomanos em 1453, quando ainda se chamava Constantinopla, Istambul
acabou se tornando símbolo da cultura islâmica. Daí nasceram grandes mesquitas, são quase 3.000, e a maior delas, a maior e mais famosa, é a Mesquita Azul, deslumbrante. Ninguém pode ir a Istambul sem visitar e ficar um bom tempo admirando nos detalhes aquele lugar maravilhoso. Até mesmo a Basílica de Santa Sofia foi transformada em mesquita e hoje é o Museu Hagia Sophia. Perto dali existe uma cisterna que ocupa uma área de 10.000 quilômetros quadrados e com capacidade para armazenar 30 milhões de litros de água. O mais curioso desse local é que ele foi usado como cenário de um dos filmes de James Bond, na época em que ainda era interpretado pelo ator original da série, o extraordinário Sean Connery. E há o Palácio Topkapi, que também foi cenário e nome de um famoso filme policial de 1964, interpretado por Peter Ustinov e Melina Mercury. Um país de história riquíssima. Troia, por exemplo. A cidade que inspirou a Ilíada de Homero fica no território turco, assim como o Monte Ararat, que, segundo a Bíblia, foi para onde Noé aportou a arca após o grande dilúvio. Para o turista, o Grande Bazar é imperdível, um emaranhado de ruas estreitas e cobertas com centenas de pequenas lojas, uma em cima da outra. Mais de 20.000 pessoas trabalham no Grande Bazar, que vende de tudo, tapetes, joias e peças do artesanato turco. Com toda essa riqueza histórica, desde 1985, Istambul foi declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Quando a noite cai, Istambul mostra sua intensa vida noturna, principalmente o charmoso bairro de Ortaköy, situado às margens do Canal de Bósforo. Restaurantes de comidas variadas, bares que conservam o estilo e a decoração das antigas tavernas lotados, e centenas de casas noturnas. As mais badaladas são as que se localizam às margens do Bósforo. A mais conhecida é a Reina, que tem 4 restaurantes no mezanino, e no centro do andar térreo fica o Lounge Discoteca, famoso no mundo todo. Além de estar na margem do Bósforo, ela fica ainda, a Reina, quase embaixo de uma das 3 pontes que ligam Europa e Ásia. A iluminação artística da ponte valoriza a fantástica Reina, que atrai os melhores DJs do mundo. Música da melhor qualidade e sempre adequada, começando pelo horário do jantar e do esquenta, para progressivamente ir crescendo até a largada de uma balada que vara a madrugada. O Autódromo Turco foi inaugurado em 2005 e sediou GPs até 2011, depois parou, só retornando ao calendário no ano passado. Foi na Turquia que Felipe Massa venceu pela primeira vez na Fórmula 1. E mais do que isso, o brasileiro é o rei da pista. Foram 3 vitórias consecutivas em 2006, 2007 e 2008. Hamilton, com 2 vitórias até agora na Turquia, é o único que pode igualar o feito de Massa. Istambul tem um trânsito terrível. Nos horários de rush, consegue ser pior do que São Paulo. Para complicar ainda mais, como o autódromo fica na Ásia e quase toda a Fórmula 1 prefere se hospedar na Europa, diariamente a volta do autódromo é um exercício de paciência. Às vezes, leva-se mais de 1 hora apenas para atravessar uma ponte de 1.610 metros que liga os 2 continentes. O traçado de 5.338 metros será palco de mais uma batalha entre Hamilton e Verstappen, como as que tem sido a marca dessa espetacular temporada de 2021. Para corrigir os problemas provocados pela falta de aderência na corrida do ano passado, a Pirelli fez uma escolha diferente. No lugar dos pneus mais duros, ela decidiu agora levar os 3 tipos de uma gama mais macia, C2, C3 e C4. Os protagonistas da disputa pelo título estão separados por apenas 2 pontos. É uma vantagem que não dá conforto nenhum a Hamilton e que deixa Verstappen ainda mais faminto. Valtteri Bottas garantiu alguns pontos na Rússia com o 5º lugar que caiu dos céus e se manteve então em 3º na tabela, agora com 151 pontos. Esta seria exatamente a pontuação que teria Lando Norris caso tivesse vencido o GP da Rússia.
Não veio a vitória, mas de qualquer forma a quarta colocação no campeonato, 12 pontos atrás de Bottas, ainda é mais do que a McLaren esperava. Sérgio Pérez é o quinto colocado, com 120, e vê a imagem de Carlos Sainz crescendo em seus retrovisores, porque o espanhol da Ferrari fez mais um pódio na Rússia e chegou agora aos 112 pontos e meio. Inclusive já se distancia um pouco do companheiro Charles Leclerc, que tem 104. Daniel Ricciardo com 95, Pierre Gasly com 66 e Fernando Alonso com 58 fecham os 10 maiores pontuadores da temporada até agora. A Mercedes AMG Petronas mantém uma distância relativamente boa da Red Bull, são 33 pontos de vantagem. A McLaren se mantém em terceiro com 17 pontos e meio mais que a Ferrari. E a Alpine, que cresceu muito desde a vitória de Esteban Ocon na Hungria, segue firme e forte em quinto lugar, agora com 103 pontos. Seguido, então, pela AlphaTauri, 84 pontos, e a Aston Martin, 59. A Williams conseguiu pontuar de novo com George Russell e chega a 23. A Alfa Romeo tem 7 pontos e a Haas continua na lanterna, ainda sem marcar ponto. Bom, meus amigos, a gente está adorando essa briga acirrada entre Hamilton e Verstappen, não é mesmo? Se a Red Bull se mantiver competitiva, como tem sido em qualquer tipo de pista, é grande a possibilidade de uma nova virada no campeonato agora. Mas é sempre bom lembrar que do outro lado está Lewis Hamilton. E querem saber da previsão do tempo? Possibilidade de chuva. Que campeonato! É mais uma corrida daquelas que ninguém pode deixar de ver. Nossa equipe da Band e do Band Esportes estará ao vivo na sexta-feira a partir das 5h30 da manhã, com o primeiro treino livre no Band Esportes, sempre entrando 15 minutos antes para a transmissão. O segundo treino acontece às 9 horas da manhã. No sábado, também pelo Band Esportes, a gente mostra a terceira sessão de treinos livres a partir das 6h30 da manhã. E a classificação você vê ao vivo a partir das 9 horas na Band e, dependendo da sua região, também no Band Esportes. No domingo a gente abre o show do esporte falando de Fórmula 1 às 8h30 e a corrida começa às 9h. Então, temos encontro marcado no final de semana. Agradecendo a cada um de vocês pela audiência, pelos comentários deixados aqui, as curtidas e as inscrições no canal. Olha, essa semana nós passamos de 99 mil inscritos e eu conto muito com vocês para chegar à marca de 100 mil. 100 mil inscritos aqui no YouTube. Vamos juntos alcançar este objetivo? Bora nessa! Um grande abraço a todos e tomara que o fim de semana nos espere com outra corrida cheia de emoções. Gratidão a todos vocês e até sexta. Tchau!